coisa querida, seguindo aqui então o nosso bloco de igualdade, vamos falar agora do tratamento diferenciado ou da igualdade nos concursos públicos. A gente sabe que o concurso público é uma das formas de trazer aqui uma certa isonomia na disputa entre os candidatos. Então aqui a administração, ela quer buscar os melhores e para isso ela estabelece então requisitos para a disputa desses cargos públicos. E daí eu pergunto, já que o concurso público ele serve para dar isonomia na disputa, é possível se estabelecer tratamento diferenciado entre candidatos? E a resposta é sim, mas desde que, vamos anotar? Esse tratamento diferenciado esteja estabelecido em lei e seja necessário ao exercício do cargo, ou seja, desde que haja razoabilidade nessa medida. Então vamos entender aqui, ó. É possível se fazer diferença, se estabelecer requisitos diferenciados como critério de acesso a cargos públicos? A regra é não. A regra é todo mundo disputa igual, mas a gente sabe que as pessoas não são iguais. Então, é possível se estabelecer tratamento diferenciado? Sim, se previsto em lei e desde que a diferença seja necessária ao exercício do cargo. E aqui a gente tem que entender o que é ou não algo necessário ao exercício do cargo. Então, por exemplo, a questão do limite de idade. Será que é possível estabelecer limite de idade como critério para acesso a determinado cargo público? Se previsto em lei e se essa idade for necessária ao exercício do cargo, é possível. O que não pode é, por exemplo, se estabelecer um limite de idade de forma genérica. Então, por exemplo, imagina assim, eu quero que, legislador, agora, para poder ser juiz no Brasil, como se tentou, inclusive foi reconhecida a inconstitucionalidade, para ser juiz no Brasil tem que ter, no máximo, 40 anos. Você já imaginou isso? Então, imagine um projeto de lei, uma lei que diga assim, ó, para ser juiz, para concorrer ao cargo público aqui de juiz, para se inscrever no concurso, tem que ter no máximo 40 anos. O que você acha disso? Você acha que é possível? Professora, está estabelecido em lei, sim. Mas a pergunta é necessário ao exercício do cargo? É necessário? E eu te respondo, claro que não. Né? O cara tem que ter no máximo 40 anos. Então o cara com 43 anos, 45 anos, 50 anos não tem condições de ser juiz? Claro que não. Inclusive, eu acho que tem que ser o pensamento ao contrário, porque quanto mais velho, maior experiência, né? Talvez mais ali experiência de vida para julgar determinados casos. Então, eu acho que neste caso, e assim também entendeu a jurisprudência, essa limitação de idade, ela não é razoável, ela não é necessária ao exercício do cargo. Agora, já entendeu o STF que essa limitação de idade, ela se justifica, por exemplo, para cargos de natureza militar. Por exemplo, a gente sabe que no concurso das carreiras policiais é muito comum para os cargos aí de polícia militar se estabelecer limite máximo de idade. Tipo, mais de 30 anos não pode disputar, por exemplo, cargo na polícia militar, um exemplo. Nesse caso, essa limitação se justifica? E a resposta é sim, de acordo com a jurisprudência do STF. Isso porque o policial militar, a polícia militar, ela é polícia ostensiva. Ela é a polícia, é o cara que vai correr atrás do bandido. Entendeu? É o cara que tá lá, de repente, opa, o bandido correu, tem que correr. E eu pergunto pra você, o bandido corre muito ou corre pouco? Eita, que ele corre muito, né? Meu Deus, corre demais. Ainda mais aqueles maloqueirinhos desgraçados, aquilo, nossa senhora, tem sebo nas canelas. E daí o cara tá lá, passou dos 30, lá nos 36, 37, beirando os 40. Será que ele corre igual? Tem gente que corre. Tem gente que corre, mas, meu amor, a regra não é essa. A regra não é essa. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer um negócio, se você ainda não chegou na casa dos 30, você vai ver que você vai chegar nos 30 anos e a coisa vai dar uma caidinha. Vai dar caidinha. Os hormônios são mais os mesmos, entendeu? A coisa não é mais igual. Eu pergunto pra você, não vamos ser injustos aí. O teu vigor físico de hoje, vamos pensar assim, o cara beirando os 30 aí, do cara beirando os 30 anos, é o mesmo que ele tinha com 20 anos? Não é. Não é, pode dizer o que quiser, mas não é.
professora, eu tô melhor do que os meus 20 anos. Para de se enganar, para de se enganar. Você pode, às vezes, estar no teu melhor preparo físico e tudo mais. Mas se você tivesse esse mesmo preparo com 20 anos, meu Deus do céu, você era um Power Rangers. A verdade é essa. A idade, ela pesa para algumas coisas. Tem que ser sincero, tem que ser sincero. Não. Pesa sim, pesa e não pesa pouco não, entendeu? O hormônio vai caindo, as coisas vão degringolando e é a regra natural da vida. Claro, tem as exceções, mas o Estado não vai trabalhar com isso que não. Ele quer pensar assim, em regra, quando que a pessoa está no auge do vigor físico? Os seus 20 e poucos anos, beleza, então é desse grupo que a gente quer. Você tá entendendo? Então, essa limitação de idade se justifica, porque o cara precisa do vigor físico, precisa. Agora, o juiz não. O juiz pode ser barrigudinho, sentado, lá sossegado, sedentário, pode, entendeu? Então, por isso que, nesse caso, se justifica, tá? Então, lembra, tem que estar previsto em lei, né? Tem que estar previsto em lei, claro, vai ter a previsão também, obviamente, no edital, porque é o edital que vai ditar as regras, mas não basta estar apenas no edital. Tem que ter essa exigência estabelecida, essa diferença estabelecida em lei, e ela tem que ser necessária ao exercício do cargo, tá? Não pode ser uma discriminação, uma diferença genérica que não tenha razoabilidade. Em decorrência disso, jurisprudências pertinentes aqui. A decisão do STF, que inclusive é o entendimento sumulado, que estabelece isso que acabei de falar, que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30, quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, é possível limitação desde que justificado, desde que tenha razoabilidade em razão do cargo. Entendeu que é inconstitucional a exigência de experiência profissional prevista apenas no edital. Então, veja, se estiver em lei e no edital, ok. Mas se estiver apenas no edital, inconstitucional. Lembra, a diferença tem que estar prevista em lei e não apenas no edital. Entendeu nesse sentido que é constitucional a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da aeronáutica, justamente pelas diferenças aqui entre homem e mulher. Entendeu aqui a súmula vinculante 44, essa é bem importante também, que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. E eu vou completar aqui, ó. Então, para que o indivíduo se submeta a exame psicotécnico, para que exista para cobrança de psicotécnico, onde que tem que estar escrito isso? Então, tem que estar na lei, como diz a súmula vinculante 14, tem que estar no edital, tem que se estabelecer ainda, vou colocar aqui, ó, critérios objetivos de correção, até para que haja controle, e tem que se permitir recurso na via administrativa. Então, tem que estar previsto em lei, no edital, tem que ter critérios objetivos de correção e tem que se autorizar recurso na via administrativa. Essa ideia de limitação de idade, ela segue a mesma regra aqui para a questão de critérios de altura em concurso público. Entende-se que exigir uma determinada altura para determinado cargo, ainda que aqui entre nós, eu discorde, né? É justificável dependendo da natureza do cargo a ser exercido. Isso porque nós aqui, baixinhos, né, para quem não sabe, eu também não sou das mais elevadas, né, das mais altas aí do mundo, a gente vai ter algumas limitações. E às vezes essas limitações podem gerar certos impedimentos para o exercício de algumas atividades. É claro que, por exemplo, uma pessoa muito baixa, numa luta corporal, dependendo, ela vai sair numa situação pior, né? Ela já larga ali com um probleminha, né? Numa luta corporal, por exemplo. Mas, claro, tem pessoas que a questão da estatura, ela compensa, por exemplo, com elasticidade, né, com treinamento e tudo mais. Mas o fato é que às vezes larga numa certa desvantagem, né? Eu falo meu exemplo, por exemplo. Eu sou a pessoa baixa, né? Eu não sou a pessoa alta. Eu tô ali no grupo da média brasileira, sou 1,60 e por ali, tá? Eu, por exemplo, lutei Muay Thai e Jiu-Jitsu. O Muay Thai, eu lutava.
Mas, moça, eu tinha que me esforçar. Eu tinha que me esforçar. Porque eu tinha que dar um chute lá nos negócios. Aí vem a grandona lá, a gigantona, a girafa, vai lá lutar comigo. Moça, como é que eu chuto a cara dela? Hã? Eu chuto a cara dela e pega aqui na cintura. Já imaginou eu lutando com a Lilia? Meu Deus, a Lilia faz assim na minha cabeça. Tum, 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 entendeu? Não, é diferente. Claro, eu posso ser muito mais rápida, eu posso ter muito mais destreza. Pode, mas veja que o Estado está trabalhando com a regra, né? Está trabalhando com a regra. E a regra é que vai dar ruim ali. Pode ser que seja, né, o Jack Chan, né? Pode ser, mas não é a regra. Então, é possível também estabelecer aqui a questão da altura mínima para determinados cargos. Claro, não justifica, por exemplo, para, sei lá, técnico do INSS, analista do MPU, você está entendendo? É para aqueles cargos que exista aqui, de alguma forma, essa necessidade de enfrentamento de luta corporal, tá bom? Então, é isso aqui. Em relação ainda ao TAF, que é o teste de aptidão física, e a questão da remarcação da segunda chamada. Veja só. Professora, é possível remarcação segunda chamada de teste de aptidão física? Primeiro, condições pessoais do candidato não geram por si só o direito de se remarcar um determinado teste físico. Então, vamos lá. Imagine que você vai fazer um concurso e o edital não preveja situação de segunda chamada. Pode ser que o edital estabeleça a situação de segunda chamada? Pode ser que o edital preveja. Se o edital estabelecer a situação de segunda chamada, beleza, vale a regra do edital. Mas se o edital não estabelecer regra de segunda chamada, será que eu, em decorrência de uma situação que eu vivi, que eu passei, eu posso exigir que se remarque esse meu teste de aptidão física? E a resposta é não. Então, por exemplo, eu acompanhei uma aluna, tadinha, me lembro até hoje, que no dia da prova da Polícia Federal, ela soube que a avó, que é quem criou ela, tipo a mãe dela, morreu. Lembro até hoje. E um desgraçado, um parente ligou para contar para ela isso minutos antes da prova. Você acha que tem cabelo? Isso não é família, isso é parente. Porque, pelo amor de Deus, sabendo que a menina ia fazer a prova, para que ligar antes? A mãe morreu, gente, não vai ressuscitar. Então, quer dizer, por que não espera passar a prova? Mas, enfim, a pessoa ligou, a menina desabou. Pá. E daí eu tive que praticamente ressuscitar a menina lá, falar, não, vamos lá. Acompanhei ela até a prova, até a sala, chorando, desesperada. Dá para remarcar essa prova? Não dá. Dá para remarcar o TAF, por exemplo? Se fosse o TAF, ela ficou, né? Então, condições pessoais do candidato, por si só, não geram o direito à remarcação do teste físico ou segunda chamada de prova objetiva, ok? É claro que pode acontecer, pode se estiver previsto no edital, repito isso, tá? Agora, isso foi o que o STF decidiu nesse recurso extraordinário. Então, isso ele falou, condições pessoais da pessoa lá, então, passou por uma situação, tá doente, tá não sei o quê, eu tive que passar por uma cirurgia no joelho, não vou conseguir fazer o salto. Não pode, condições pessoais. Agora, o que aconteceu posteriormente? O STF analisou a questão da gestante, daquela candidata gestante, então a mulher que está grávida, para fazer o teste de aptidão física, não é a prova objetiva. E o STF entendeu que é possível a remarcação do teste de aptidão física para a candidata gestante. Então veja, condições pessoais, minha, sua, tamo doente, tamo gripado, fiz cirurgia no joelho, tô meio abalado psicologicamente, deu um piriri lá, comeu uns negócios esquisitos antes de ir pra prova, não geram a remarcação de prova, seja objetiva, seja do teste de aptidão física. Agora, se for gestante, é possível a remarcação. Olha aqui o que disse, então, o STF. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização.
independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Aqui o que defendeu o STF foi a proteção da maternidade e da saúde da criança. E aqui não adianta assim, mas está no início da gravidez. Se a mulher achar que ela tem condições de saltar, de fazer, pensando aqui nas carreiras policiais, que tem mais teste físico, né? Dependendo do tempo da gestação, a mulher consegue lá fazer tudo, barra, de repente saltar e tudo mais. Só que mesmo dependendo do tempo da gestação, dependendo da gestação, a mulher não consegue fazer. Porque existem gravidez de risco. Então, por exemplo, eu na minha gravidez não tive risco nenhum. Então, se eu tivesse condicionamento físico e tudo mais, eu seria uma que poderia fazer e eu não teria problema em fazer o teste físico se eu estivesse no iniciozinho da gravidez. Mas, às vezes, a mulher está no iniciozinho da gravidez e também não pode fazer. Então, aqui não importa se a mulher está com barrigão, se a mulher está com barriguinha, se não dá nem para ver a barriga dela. Não importa. Tá gestante, no dia do TAF, dá para remarcar. Tá? Porque aqui eu estaria, né, condenando a mãe aqui a, né, acabar com o seu sonho, de repente, ali do concurso pela gestação. E o que se visa proteger também é a maternidade e a saúde da criança, para não colocá-la aqui em risco. Então, lembrando, condições pessoais. Isso, aquilo, gripei, fiz cirurgia, sei o que, tal, deu piriri. Não tem conversa, vai ter que fazer a prova no dia marcado. A mãe morreu, a avó morreu, vai ter que fazer a prova no dia marcado. Não dá para remarcar, porque são condições pessoais, e se eu remarcar, eu estaria abrindo aqui 1000 possibilidades para remarcação. A administração não pode fazer isso. Agora, para o TAF, teste de aptidão física, a candidata está gestante, aí pode remarcar. Ok? Beleza. Ainda em relação a essa questão da igualdade nos concursos e remarcação de prova, tem essa decisão do STF que é bem interessante, a respeito da liberdade religiosa. Olha lá. É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Aqui entendeu o STF, então, pela possibilidade de remarcação de prova objetiva em decorrência do direito à escusa de consciência, ou seja, da liberdade religiosa dos candidatos. Isso porque muitos candidatos prezam aqui, né, são da religião, que reservam o sábado, são os sabadistas. Tem lá Adventistas Sétimo Dia, judeus, que não podem realizar atividades e tal no sábado. Então, desde o pôr do sol, né, quem for aí, né, me corrija se eu realmente estiver errada, mas desde o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Esses indivíduos eram impedidos, muitas vezes, de realizar aqui provas em concursos públicos. E entendeu o STF que eles teriam o direito à remarcação. Professora, mas isso não vai gerar nenhum tipo de inconstitucionalidade, papapá. Veja que a própria decisão específica tem que ter razoabilidade, tem que manter a isonomia e não pode acarretar um ônus desproporcional à administração. Na prática, meus amores, o que vai acontecer? Eles vão fazer concurso no domingo, só isso. E assim se respeita a liberdade religiosa de diversas pessoas que professam essa religião. Tá? Então, essa aqui é uma das decisões mais recentes do STF a respeito da questão da igualdade nos concursos. E, por fim, de jurisprudência sobre esse tema, a súmula vinculante 37, que vai dizer que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então, não pode, por exemplo, fazer uma ação judicial dizendo assim, eu trabalho com tal coisa, e ele também é servidor e faz a mesma coisa, só que ele ganha mais. Então, o judiciário equipara aí as nossas remunerações. O judiciário não pode fazer isso. É o que determina, então, a súmula vinculante 37. Beleza? Beleza. Destinatários do dever de igualdade na lei e igualdade perante a lei. Eu faço essa diferença, apesar de estar meio já ultrapassada, mas porque às vezes cai ainda, né, em prova, fazendo a diferença entre igualdade na lei e igualdade perante a lei.
Alguns falam que é igualdade formal, outra igualdade material, mas nas provas as bancas entendem da seguinte forma: que a igualdade na lei seria um comando para o legislativo, que na hora de legislar não poderia legislar de forma arbitrária, estabelecendo diferenças, discriminações desnecessárias. Então, o legislativo, na hora de criar leis, na hora de legislar, ele vai ter que pensar na ideia de igualdade, sem criar discriminações desnecessárias. Lembra que pode discriminações, diferenças positivas para assegurar a igualdade material. E a igualdade perante a lei seria um comando para os demais poderes, ou seja, para o executivo, na realização de políticas públicas, e para o próprio judiciário, na hora de proferir decisões judiciais. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a igualdade na lei, comando, então, para o legislativo, enquanto que a igualdade perante a lei, para os demais poderes, executivo e para o judiciário. Teteia, você só pensa nessa diferença se a questão falar dela, entendeu? Então, eu falo assim, de acordo com a doutrina, a igualdade na lei refere-se à aplicação da igualdade perante o judiciário. Aí é errado, entendeu? Mas está lá numa questão falando, igualdade perante a lei, igualdade na lei, segue o barco, entendeu? Só se a questão ela vier mesmo fazendo essa diferença é que você assim considera. Ok? Muito bem, então encerramos agora sim o direito à igualdade. Veja que tem muita coisa, muita jurisprudência, muita aplicação prática aqui para você concurseiro e muita base para uma questão discursiva, ok? Espero que você tenha gostado e até breve.